Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos numa série de estudos sobre aprendendo com a nossa história para cultivar o reino de Deus. Na lição de hoje, a lição 6, vamos falar sobre a comercialização da fé, a primeira parte. Nós temos um texto básico de Atos capítulo 8, versículos de 4 a 25, e nós vamos abordar dois temas principais: a questão da magia, como a Bíblia fala sobre a questão da magia, e sobre milagres. A primeira parte, a magia, segundo o Novo Dicionário da Bíblia, a magia e a feitiçaria são as maneiras de influenciar indivíduos e acontecimentos por meios sobrenaturais ou ocultos. O mágico tenta compelir um deus, um demônio ou um espírito a trabalharem para ele. Ou então segue um padrão de práticas ocultas para inclinar forças psíquicas conforme a sua vontade. A magia sempre está relacionada na Bíblia com a feitiçaria, bruxaria, encantamento, astrologia, necromancia e adivinhação. Todas essas práticas condenadas por Deus. No texto de Atos 8, de 9 a 11, nós vemos: ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos que os iludira com mágicas. Nesse texto, fala da existência desse homem, Simão, conhecido como o mágico. Ele iludia várias pessoas e também, nas suas práticas, ele demonstrava um sincretismo, quer dizer, uma fusão de várias práticas com elementos mágicos, judaicos e do paganismo grego. Segundo Irineu, Simão chegou a desenvolver uma doutrina simoniana, cujo tema, o grande poder de Deus, recebeu um esquema trinitário. Simão apareceu aos samaritanos como pai, aos judeus como filho e ao mundo como Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a magia, ela ilude as pessoas. Ela as engana, mostrando uma prática de uma forma que as pessoas ficam iludidas e ficam em confusão mental e emocional. Porque é falado nesses eventos, grandes eventos de magia, falando sobre a questão da necessidade e de algumas coisas que são comuns a várias pessoas. E, no entanto, as pessoas são ludibriadas por essas práticas. As pessoas que se envolvem com adivinhadores, prognosticadores, médiuns, agoureiros, feiticeiros, encantadores, mágicos, astrólogos, necromantes, falsos profetas, acham-se perturbados e confusos, por conta de que essas pessoas têm um certo talento de chamar a atenção, de falar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículos 21 e 22, vai dizer: passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Esse é o fim daqueles que se envolvem com essas práticas. A magia, embora possa ser praticada em conjunto com falsas ideias religiosas, constitui-se numa inimiga da religião verdadeira. Em Atos capítulo 13, fala de um outro mágico, o Elimas, que faz oposição à conversão do procônsul Sérgio Paulo. Através da doutrina do Senhor e cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vence a magia e o Senhor promove a conversão do procônsul. Então a gente vê também que a magia, em segundo lugar, é um meio de promoção pessoal. Ela divulga mais o nome da pessoa. Então não tem qualquer ligação com o poder de Deus, porque todo aquilo que é praticado em nome de Jesus, segundo o poder constituído por Deus, ele não vai apontar para a pessoa que está sendo utilizada naquele momento, mas sim para Jesus.
né? Que é o contrário justamente da magia. A magia faz uma promoção pessoal. Em terceiro lugar, a magia também visa sempre o lucro financeiro, sempre é cobrado alguma quantia, um valor para que essas práticas continuem. Então, as pessoas que são ludibriadas, elas não percebem que aquilo é uma farsa, e aí elas, em prol daquilo, do seu objetivo, elas pagam altas quantias em dinheiro. A gente vê na Bíblia o exemplo de Balaão. Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Então a gente vê lá em Números, capítulo 22 até o capítulo 24, essa história do Balaão. Então, esse Simão Mágico, voltando, né, para a história do Simão Mágico, lá de Atos, provavelmente era o criador de uma heresia gnóstica simoniana, que perdurou até o terceiro século da era cristã. Abraçou a fé cristã apenas por interesse. Isso fica evidente quando ele oferece dinheiro aos apóstolos em troca do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode ser comprado, ele não pode ser negociado. Então, o seu objetivo era ganhar dinheiro com o evangelho. E isso não é muito diferente do que nós vemos hoje, não é? Em muitos programas de televisão, alguns líderes de algumas denominações mostram que o objetivo é justamente oferecer um serviço, um auxílio espiritual por dinheiro. Mas aí a segunda parte, sobre milagres, nós vemos de que o milagre realmente vindo de Deus, ele não vai à frente do poder de Deus. Ele é um sinal, uma marca de que o poder de Deus, ele pode transformar vidas e também trazer algumas coisas benéficas para a vida das pessoas. Então, quando os milagres são realizados separados da pregação da palavra de Deus, eles não têm a sua origem em Deus. A Bíblia nos adverte que falsos profetas seduzirão os homens para a apostasia, operando sinais e maravilhas. Mas aqueles que servem a Deus, eles podem ser utilizados por Deus para trazer milagres para a vida das pessoas. Os sinais, em primeiro lugar, não promovem a salvação do pecador. Os sinais e grandes milagres não são suficientes para promover a fé salvadora. Simão abraçou a fé apenas intelectualmente, sem se converter de fato. Mas quando a gente vê de que nem mesmo os milagres realizados por Jesus tinham o intuito de persuadir descrentes a crerem nele. De forma nenhuma, Jesus Cristo sempre utilizava os milagres para a transformação de vidas e sempre mostrava de que, além do milagre, o maior milagre que ele estava realizando era o perdão de pecados. Os sinais verdadeiros promovem a Jesus. Quando verdadeiros sinais e milagres acontecem, eles não promovem pessoas ou igrejas, mas a Jesus Cristo. Filipe não se autopromovia, mas anunciava-lhes a Cristo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Atos 8, 12. Mas o maior de todos os sinais e milagres e maravilhas que Jesus operou, porque no decorrer de seu ministério ele curou muitas pessoas de várias enfermidades diferentes, cegos, paralíticos, pessoas que tinham problemas físicos, pessoas encurvadas, ou que tinha algum membro encurvado, ou que não tinha mobilidade nos seus membros inferiores. Todos esses tipos de doenças que eram muito, e até mesmo leprosos, Jesus curou, mas também sempre dando uma palavra de salvação espiritual. Então a cura que Jesus operava não era somente uma cura física, era uma cura espiritual também, de que também fazia com que aquelas pessoas começassem a segui-lo logo após a cura. O maior milagre que uma pessoa pode receber é o perdão dos seus pecados e a substituição de sua natureza carnal por espiritual. Em muitos momentos, Jesus cura a pessoa e também diz para ele: perdoados te são os seus pecados, vá em paz e não peques mais.
No caso do paralítico, em Lucas capítulo 5, versículos 24 a 26, nós vemos que Jesus diz: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. E Jesus Cristo sempre exemplificava: para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então Jesus não somente curava as pessoas, mas olhava também para a necessidade espiritual dessas pessoas. A evidência do verdadeiro milagre. A grande alegria que uma pessoa pode experimentar não se dá quando ela recebe um milagre físico, mas quando ela se encontra com Jesus, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:8. Antes só havia ilusão e sofrimento, em Jesus há conhecimento e liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, Atos 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. A luz esclarecedora do Evangelho produz alegria e satisfação. Quando o verdadeiro milagre acontece na vida das pessoas, operado por Jesus Cristo, ele não traz dúvidas, ele traz conhecimento, ele traz liberdade. Infelizmente, não podemos perceber nitidamente a causa ou a origem dos fenômenos espirituais. Vemos os efeitos, mas não a causa. Como cristãos, precisamos provar os espíritos a fim de verificar as suas origens. O critério principal que Jesus nos fornece é o julgamento da vida espiritual daquele que opera o fenômeno espiritual, ou seja, pelos seus frutos os conhecereis. Então, que nós possamos, de acordo com a palavra de Deus, distinguir o que é magia e o que é milagre vindo do Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula teremos a segunda parte deste estudo sobre a comercialização da fé. Que Deus abençoe e até a próxima aula.